Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, mais um episódio então dos Pitacos do Von. Hoje, dia seguinte à grande vitória gremista no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Grêmio 2-0 no Furacão, né, no Atlético Paranaense. Vou tentar aqui fazer hoje um episódio um pouco mais curto, né, que tô numa correria aqui. Até fiz lá um tweet pedindo comentários do pessoal e já tô gravando logo em seguida. Tem só 8 respostas por enquanto, geralmente tem 30, 40. É até bom eu fazer rápido assim, logo depois de publicar o tweet, para não ter muito, né? E eu às vezes me empolgo e não paro de ler. Então a ideia é fazer algo um pouquinho mais curto hoje. Aí eu fico pensando, sempre que eu digo isso, né? Às vezes eu digo isso e acaba com 50 minutos, 1 hora de podcast. Aí o pessoal que tá ouvindo isso já sabe o tamanho do episódio, né? Não, hoje eu vou tentar fazer um negocinho mais curto. 50 minutos depois, estamos encerrando aqui então, né? Mais um Pitacos do Von. Não, hoje eu acho que vai ser mais curto mesmo, uma meia horinha talvez. E é o seguinte, né? 2-0 pro Grêmio. Antes de entrar aqui nesses comentários do pessoal, duas coisinhas só que eu queria falar. A primeira é quem ouviu episódios anteriores, né? Teve um que eu falei bastante sobre isso, dei exemplos até de jogos do Grêmio e tal, que eu sempre fiquei na dúvida se é melhor decidir em casa ou decidir fora. E a minha conclusão final é que tem times talhados a uma coisa e tem times talhados a outra. Eu acho que, via de regra, o melhor é decidir em casa. Se o time não é talhado a nada, não tem características pontuais assim que façam ele, né? Ou ele tem algo muito específico que faz ele ser melhor decidindo fora. Ou se não tem nada, a grande maioria eu acho que o melhor é decidir em casa. E por quê? Porque em casa tem a grande vantagem de tu saber o que tu precisa. Tu vai decidir um duelo sabendo o que tu precisa em casa. E eu lembrei muito disso ontem, porque esse jogo do Grêmio, o Grêmio jogou muito bem ontem. É o típico jogo que, se fosse o da volta e a gente precisasse de 3 gols de diferença, a gente teria feito 3 gols de diferença. É o jogo típico, assim, tipo o Flamengo agora há pouco contra o Emelec, sabe? Por exemplo, se esse jogo de ida tivesse sido na Arena da Baixada, lá em Curitiba, o Atlético fazendo 1-0 no Grêmio, ele ficaria meio tranquilo, meio assim, não é tranquilo, meio satisfeito, sabe? Pô, 1-0, o Grêmio é um time difícil, vamos lá para Porto Alegre podendo empatar. Agora, se eles fazem 1-0 na gente lá, a Arena da Baixada explode, vira uma festa, um descontrole, a torcida empurrando rumo ao segundo gol, assim, o time em cima, pressão. Então essa é a grande vantagem, né? Tu jogar em casa sabendo o que tu precisa. E o jogo para mim mais clássico disso é aquele Grêmio Santos em 2007, que o Grêmio amassou o Santos, era para ter feito 5-6-0, fez 2-0, né? Semifinal da Libertadores, era jogo de ida. Aí na volta o Santos, sabendo do que precisava, foi para cima do Grêmio, foi 3-1, se eu não me engano. 3-1 pro Santos. E assim, o Grêmio escapou de tomar muito gol, sabe? Fomos pra final e se fosse o contrário, a gente talvez tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, sabe? Porque o Santos não teria feito 3-1 e um massacre lá na Vila Belmiro. E no Olímpico, se a gente tivesse jogado a mesma bola que jogou, ia ser mais tranquilo. Grêmio Caxias também em 2007, né? Que foi, tomamos 3-0 em Caxias e devolvemos 4-0 na Arena, no Olímpico. A gente só fez 4-0 no Olímpico porque a gente sabia que precisava, né? Então essa é a grande vantagem. E isso o Grêmio tem que estar ligado, porque... E aí eu já entro na segunda coisa que eu queria falar, que é sobre essa vantagem de 2-0, né? Que a gente construiu, que é excelente, é inegável que é excelente. Ótimo ter feito 2-0. Eu tava com medo que pudesse ser 1-0, 1-1, sabe? 2-1 também, né? A gente correu alguns riscos, não muitos, mas
né? Futebol tudo pode acontecer, e aí esse é outro paradigma, né? Lá em Curitiba. Agora, eu acho que assim, ó, 1-0 pro Grêmio ontem teria deixado o duelo praticamente zerado, assim. Sério, na boa, zerado. Tipo assim, o favorito a ganhar em casa sempre é o time da casa, né? Então, assim, 1-0, a tendência é dar 1-0 para eles lá, sabe? Então, assim, 1-0 pro Grêmio, eu mal consideraria uma vantagem. Claro que é uma vantagem, né? Tu não toma gol lá, te retranca e tal, e tá classificado. Mas 1-0 é quase não é vantagem. 2-0 já é uma vantagem, boa. E 3-0 eu já consideraria o duelo praticamente encerrado. E o Grêmio quase conseguiu o terceiro gol em algumas oportunidades. E aí eu diria que, sinceramente, só um jogo histórico do Atlético, ou um jogo patético do Grêmio, ou as duas coisas, ou sei lá, cara, 3-0 era tipo assim, tamo dentro, seria muito improvável uma reviravolta. Agora 2-0, o que eu quero atentar é que o pessoal fala assim, o Atlético tem que fazer 3 para se classificar. Cara, pode fazer 2. Aí que tá o perigo, sabe? As pessoas consideram o 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, consideram que não classifica o Atlético. Claro que não classifica o Atlético diretamente, mas não é um placar que serve pro Grêmio, sabe? Claro, a gente pode tomar 2-0 lá e ganhar nos pênaltis, daí vai servir. Só que, cara, é 50-50, sabe? Se for 2-0 para eles, a gente pode estar fora, sabe? Então, e 2-0 não é um placar elástico, sabe? É muito perigoso, ainda tem muito perigo aí nesse duelo. Foi uma boa vantagem, o Grêmio caminhou um bom negócio, mas, cara, é o que eu falei, os caras fazem uma... Assim, ó, vou te dizer, o Grêmio segura uma retranca espetacular, não faz gol, não ataca muito, mas assim, não sofre muito perigo também, até os 36 do segundo tempo, toma um gol. Cara, é filme de terror, velho. 1-0 pro Atlético aos 36 do segundo tempo, os caras na casa deles, jogando com apoio da torcida, que faz muita diferença. Cara, vira filme de terror. Então, assim, tá, a gente pode tomar daí um segundo gol aos 44 e ganhar nos pênaltis? Pode. Ainda, por isso que a vantagem é boa. Mesmo tomando o segundo gol, ainda podemos nos classificar. Mas aí, velho, aí é outro departamento, né? A gente não tem como tem que tentar ganhar nos 90 minutos, sabe? No máximo tomar 1-0 só que, claro, não jogar para tomar 1-0, senão é drama, né? Senão haja coração. O Grêmio tem que jogar, eu acho, organizadinho lá, fechadinho, mas investindo no contra-ataque, indo para trocação, marcando em cima e eventualmente fazer gol também. É uma pena que não tem o gol. Se tivesse gol fora qualificado, que eu sou contra até que tenha, não dá, não. Quem me segue no Twitter ali, vê meus tweets, deve estar pensando, cadê a coerência? Não. Eu continuo achando que não deve existir, eu acho injusto. Eu acho que fazer mais gol fora é um critério inventado, aleatório, que às vezes elimina o time que fez mais gol em casa. Tá, fazer gol em casa também é legal, sabe? Pô, o cara faz mais gols em casa do que o outro, e é eliminado. Enfim, tipo, sabe, 1-0 e 2-1. O cara que ganhou de 2-1 em casa fez 2 gols em casa, o outro só fez 1. Enfim, eu acho muito injusto. Mas, se tivesse esse critério ainda agora, o 2-0 pro Grêmio seria muito maior. Assim, ó, seria quase 3-0. Seria quase assim, tá, estamos encaminhados, estamos classificados. Porque aí tu faz um gol lá, encerra, né? Encerra. Tu faz um gol lá é até melhor do que fazer o terceiro aqui, sabe? Tipo, mas não tem gol qualificado, então o nosso gol lá não tem esse peso todo, né? Aí eles ainda poderiam fazer 3 para levar para os pênaltis, não mais para se classificar, mas para ir para os pênaltis. Então, cara, a torcida ficou eufórica, eu mesmo fiquei ontem, tá todo mundo muito feliz, mas assim, repito, não tá encerrado o duelo. Talvez estivesse se a gente tivesse feito o 3-0. Talvez estivesse, não, estaria.
E se a gente fizesse 3-0 e perdesse e tomasse o revés lá em Curitiba, seria até bom tomar, porque daí a gente ia passar vergonha contra o Inter ou contra o Cruzeiro. Contra o Inter, provavelmente, né? Que é pior ainda. Então, mas o time do Grêmio, eu não acredito que seria capaz de protagonizar esse fiasco, assim, sabe? Se fosse 3-0, a gente teria matado o jogo ontem. Agora, 2-0, eu faço muitas ressalvas. O torcedor tem direito de comemorar, de achar que tá encaminhado e tal, mas assim, espero que o Renato, o time, assim, eles estejam assim, muito querendo ainda comer a grama. Se bem que a grama é sintética lá em Curitiba, né? Mas comam igual. Passam um salzinho, um azeite e comam a grama igual, porque tá aberto ainda. Vamos então ler aqui, agora já entrou mais 9 comentários. Eu vou tentar ser rápido aqui antes que cheguem mais. Se começar a chegar muito também eu não vou ler, porque hoje a coisa de fato será mais curtinha, beleza? O Arthur Miller diz o seguinte: fala sobre como a Arena vai adquirindo a mística que era do nosso velho Olímpico. Cara, eu acho que assim, sob muitos aspectos já adquiriu, sabe? Já adquiriu. A Arena já tem caneco, a Arena já tem jogos incríveis, né? Tanto assim, pré-Libertadores, acho que foi o primeiro mata-mata da Arena, né? O gol do Elano de fora da área, o Grêmio ganhando da LDU e ganhando nos pênaltis depois. Aquilo ali já começou a criar uma alma da Arena, assim, absurda, né? Daí um Grenal de 4-1 lá com o Alan Ruiz enlouquecido, jogando 12 minutos. Ele jogou 12 minutos e fez 2 gols. O Grêmio fez 2-0, se não me engano, ou eles empataram e o Grêmio fez 2-1, não sei. Eu sei que dado momento estava 2-1. Eu acho que estava 2-0 e eles descontaram, e aí o jogo ficou perigoso, porque 2-1, né, daí o Inter chegando e tal. Aí entrou o Alan Ruiz, fez 2 gols em 12 minutos. No segundo gol ele foi comemorar, o D'Alessandro achou que ele estava provocando e foi pra cima, deu confusão, e aí o Alan Ruiz tomou amarelo, o Filipão tirou ele. O cara, ele tinha entrado do banco e foi substituído. Ele entrou, fez 2 gols, tomou um amarelo, brigou com o D'Alessandro e saiu. Foi assim, ó. Sério, é que o 5-0 depois ele é insuperável, né? Mas assim, tem nuances desse 4-1 que pra mim torna um dos Grenais mais fantásticos que eu já vi. E tem também o fator assim, o Grêmio tava apanhando muito tempo, sabe? O Inter vinha de bons anos, o Grêmio, aquela nhaca e tal. E aquele 4-1 na Arena foi, ali pra mim, foi um marco, assim, da alma da Arena, da virada da gangorra, assim, sabe, da roda. Tipo assim, aquilo que o Alan Ruiz fez, cara, pra mim foi um delírio, assim, sabe? Aí teve o 5-0, né, teve muita coisa, cara. Teve Libertadores, que não foi lá a taça erguida, né, mas teve toda a campanha ali, o primeiro jogo da final com vitória. Teve a Copa do Brasil com a taça erguida lá, gauchão já, mais de um. Cara, tipo assim, tá. E tem o fator assim que eu já me sinto em casa lá, sabe? No começo ninguém se sentiu, eu falei sobre isso na época. Tamo indo lá, legal, papapá. Hoje o cara já conhece ali as ruazinhas das quebradas ali, já sabe onde deixar o carro, já tem seu cantinho para fazer o churrasco com os amigos, já conhece um pessoal ali da região que mora ali, já sabe qual é o acesso que vai engarrafar, o acesso que dá para sair melhor. Então, assim, pequenas coisas que tu vai te sentindo em casa, sabe? Tu já começa a te familiarizar com o teu lugar na arquibancada ali. Enfim, né? E claro que as vitórias, os jogos épicos, assim, eles inclusive as derrotas, né? As derrotas também edificam, de certa forma. Mas todo esse pacote aí, pra mim, a Arena já... Assim, eu tenho muitas queixas ainda ao AS, a gestora, né, a Arena Porto Alegrense, coisas que quando o Grêmio assumir essa gestão 100%, eu acho que dá pra esmiuçar melhor, melhorar o entorno, né, a gente tem 1000 questões, mas assim, cara, questões sempre vai ter, né, na tua casa aí deve ter, na minha. Então, agora a alma da Arena, como a mística, ele falou assim, a Arena vai adquirindo a mística que era do Olímpico. Eu acho que já adquiriu, cara. Claro
que nenhum estádio vai ser igual ao outro, cada um vai ter a sua história, né? Não dá pra querer que a Arena seja o Olímpico. O Olímpico teve as histórias dele, nunca mais nenhum estádio no mundo vai ter aquelas histórias. E também o Olímpico esses dias aí fez 60 anos, né? Tá aí de pé ainda. Ninguém esperava que ele chegasse aos 60, chegou. Mas enfim, a gente jogou no Olímpico até 50 e poucos, mais 50 e tantos anos de estádio, né, cara? Então é muita história e a Arena vai chegar lá. Mas eu acho que pela curta trajetória dela já é bem interessante o que a gente vem vivendo na Arena do Humaitá. O Alexandre Preto diz o seguinte, é que eu falei no tweet, né? Vou gravar o podcast em alguns minutos. Comentários sobre o jogo de ontem, sobre o Grêmio em geral ou sobre a vida? E ele respondeu, sobre o jogo e sobre a vida de ser do Grêmio. Cara, realmente, o Grêmio tá muito ligado nas nossas vidas, né? Pelo menos a muitos de nós aqui. Se tu tá ouvindo esse podcast, eu acredito que seja teu caso também. E então a vida fica um pouquinho mais leve depois de um joguinho como ontem, né? O JC, será que é o homem, o Jesus? Não. O JC Gessing, ele diz o seguinte: fale sobre o possível Grenal na final e o que isso pode fazer com o planeta. Observação: se o Inter ganhar do Cruzeiro e depois do Grêmio, vamos ter que aguentar eles falando que foram campeões em cima dos dois maiores vencedores da Copa. Não pode acontecer. Risos. JC, cara, eu sei que é muito tentador pensar no Grenal. A gente tá a 2 empates de uma final, né, do Grenal, até de uma derrota simples do Grêmio e talvez uma derrota simples do Inter também, né, ganhando nos pênaltis. A gente tá muito perto desse Grenal histórico mesmo, mas, cara, eu sinceramente eu sei que eu sou só um torcedor, não sou da direção, não sou jogador, não sou o Renato, então eu poderia estar falando aqui, e já falei com amigos eventualmente, tal, uma coisinha ou outra, mas assim, eu realmente não é porque eu quero ser político, eu não quero, quem sou eu pra não motivar. Às vezes eu falo umas coisas no Twitter, tipo, sei lá, vamos patrolar os caras, sei lá. E os caras ficam me xingando como se eu fosse alguém relevante do Grêmio, assim, sabe? Os caras vão colar isso no vestiário. Tu acha que o Atlético Paranaense sabe quem é o Lucas Von? Eu falei esses dias que o único jeito de o Inter não ser campeão da Copa do Brasil era o Grêmio evitar isso, né? O Hexa, além de tudo, evitaria o título do Inter, porque o Cruzeiro já tá morto, enterrado, né? E alguns dizem que talvez não, vamos ver, mas eu acho muito difícil, principalmente por ser no Beira-Rio o jogo. E daí eu falei que o Atlético Paranaense era o Brasil de Pelotas de Curitiba, né? Que eles faziam guerra contra o Grêmio, achavam que tinha uma rivalidade com a gente, não sei de onde tiraram isso. E depois contra o Inter eram uns gatinhos, né, que entregavam o jogo. E daí eu falei, se eles nos eliminam, eles vão tomar 9 do Inter, né? Aí os caras, mais respeito com o adversário, depois os caras vão se motivar com isso. Cara, primeiro, o que eu falei ali não era que o Atlético era bom ou ruim, em nenhum momento eu entrei no quesito qualidade, não comparei ao Brasil de Pelotas por isso, né? É só ler o que eu escrevi. Eu comparei no quesito fazer guerra com a gente, e depois contra o Inter não sei a mesma coisa, né? Não é nenhum demérito tu dizer que um time faz guerra contra teu time, sei lá, não. E mesmo se eu tivesse falado que eles são uma merda, ruins, igual o Brasil de Pelotas, sei lá. Quem eu sou? Eu sou um torcedor, sócio do Grêmio. Vai sair na manchete em Curitiba, um torcedor do Grêmio disse que o Atlético Paranaense é ruim. E aí, sabe? Então, já me irrita um pouco isso, sabe? Os caras achar que eu não posso dizer umas coisas, porque, cara, eu não sou o Renato, eu não sou o Romildo, eu posso dizer o que eu quiser, sabe? Tipo, nem trabalho com isso, com futebol, não ganho nada, R$1. Então, cara, relaxa. Mas tudo isso pra dizer que eu não quero falar de Grenal, não é pra não motivar o Atlético Paranaense. Foda-se, eu acho que o Rony, o Cirino vai estar ouvindo meu podcast aqui e vai se motivar com isso. Não, né, meu? Mas eu não tô falando disso, cara, porque eu realmente não tô com a cabeça nisso. Eu realmente
não é hipocrisia, não é papinho bonito, clichê. Eu realmente acho que temos um jogo ainda em Curitiba que não vai ser fácil. Te dizer mais, velho, eu apostaria, talvez. É que até lá tem muito tempo, né? Talvez tenham lesões, tenha outros acontecimentos, né? A gente tem que analisar muitos fatores. Tem os jogos da Libertadores no meio. Mas eu apostaria que o placar mais provável é 1-0 pro Atlético Paranaense. Eu apostaria nisso. Ou seja, eu acho que a gente passa, mas, cara, daquele jeito. Então, assim, ó, cara, não é porque é Grenal. Se já tivesse saído o adversário da final e fosse o Palmeiras, o Corinthians, cara, e aí, o que tu acha do Grêmio pegar o Corinthians na final? Cara, não acho nada, o Grêmio não tá na final ainda, sabe? E há quem diga que nem o Inter está ainda, né? Eu acho que, apesar do 1-0 e 2-0, o Inter tá mais encaminhado que a gente, cara. Porque eu acho que o Furacão é um time que tá mais organizado, um momento melhor e principalmente porque o Inter joga em casa, né, velho? Ali é só administrar um resultado em casa. O Grêmio vai pra guerra lá fora. O resultado é um pouquinho melhor, né? 2-0, mas, cara, o Grêmio vai pra um território hostil lá. E aí, como eu falei, os caras acham um gol, 1-0, bola ao centro, né, velho? Os caras só precisam de 1-0 pra entrar pra não serem eliminados nos 90. Então é complicado. Enfim, acho que eu respondi, né, ao JC. O Ávila diz o seguinte: prefere a mídia desacreditando do Grêmio ou colocando o Grêmio sempre como grande favorito? Cara, eu anos atrás te responderia que eu prefiro ser desacreditado, né? Aquela coisa do Grêmio do Filipão, do tudo contra tudo e contra todos. De fato, sempre é um pouco melhor essa perspectiva, sabe? Porque tu não é tão visado, os caras não te decifram tanto, não sabem exatamente qual é a tua arma secreta. Às vezes tu vai comendo pelas beiradas ali, ninguém tá falando de ti, daqui a pouco tu tem um time ali encaixado. É óbvio que esse cenário é o melhor, né? Tá aí o Flamengo, que ano após ano é tão falado e não sei o que, é o maior jejum de Libertadores aí dos times brasileiros campeões. E o Inter mesmo, muitos anos no Brasileirão, né, foi dito que, nossa, esse ano o Inter vem, pela imprensa gaúcha nem se fala, né, mas algumas vezes até pela do centro do país, e nunca ganhou. Então é pior, né, tu tem vários fatores, pressão, ficar mais visado e tal. Agora, eu acho que eu prefiro um equilíbrio, cara. Eu acho que, assim, óbvio que tu ser muito festejado é horrível, né, é horrível. Às vezes tu sobe numa tamanca ali, num salto alto, inconsciente, e acho que o Grêmio sofreu com isso em alguns momentos. Tem toda a questão do adversário te conhecer melhor, de estar mais ligado e tudo mais. Mas também tu ser muito desacreditado, cara, às vezes cria uma crisezinha, às vezes a confiança dos jogadores, dependendo do jogador, né, se abala. Às vezes isso contamina o torcedor. Às vezes a maré de críticas ou de desacreditação, né, no Grêmio respinga na torcida, que fica meio emburrada, meio impaciente, e isso vai para as arquibancadas. Cara, eu acho que assim, eu gosto assim, ó, de o Grêmio não ser favorito, mas ser respeitado, assim, tipo, cara, não, ali o Palmeiras é muito melhor, na Libertadores é favorito, porque tem um elenco e tal, mas tem que respeitar o Grêmio, que é tricampeão da América, ponto, é isso que eu gosto. Eu concordo. Palmeiras é favorito, tem elenco muito melhor e tal. Concordo. Tipo, o Grêmio vinha num momento conturbado, quase não classificou na Libertadores, estava no Z4 do Brasileiro. Já o atual campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense, vem num ótimo momento, baita trabalho do Thiago. Talvez o favoritismo seja todo Atlético, mas tem que respeitar o Grêmio, que é pentacampeão nessa competição. É isso aí. Eu acho que é esse o equilíbrio que eu gosto, sabe? Também não é botar o Grêmio no cu do cachorro, que eu acho que isso às vezes depende da personalidade, né? Aquele time do Grêmio da década de 90, ele era talhado a ser patinho feio. O Filipão era um pouco assim, tinha jogadores com essa pegada de os caras inclusive tinha no elenco ali muito jogador, Jardel, Paulo Nunes. O Dinho é uma exceção, cara. O Dinho já tinha sido campeão do mundo da Libertadores com o São Paulo e tal.
Mas acho que assim, cara, tu tira o Dinho, eu tô tentando lembrar de outro cara assim que veio já consagrado. A maioria, meu, era reserva de algum time ou se afirmou ainda mais no Grêmio. Então, assim, os caras, eles se abasteciam da desconfiança do centro do país, dos caras dizer que o Palmeiras ia nos amassar, que o Grêmio só sabia bater, que era uma mentira, né? Aquele time do Grêmio jogava muita bola. Eles se abasteciam dessas críticas, dessa desconfiança. Agora tem cara que talvez murche nisso, tá? Começa a tomar pau e perca a confiança, e perca... Então depende muito da personalidade dos caras, né? E por isso que eu acho que de via de regra eu prefiro um equilíbrio, né, meu? Acho que não dá pra criar crise também, mas também muito menos botar o Grêmio num pedestal e achar que é o melhor time do planeta, que não é, né? O Guapo diz o seguinte: o curioso caso das arquibancadas mais cheias na Gramado do que Superior. Não entendi. Será que... Eu não entendi, cara. Mais cheias na Gramado do que na Superior? Cara, geralmente não é isso que acontece, né? Certo? Ele tá achando que agora aconteceu nesse último jogo e ele achou bom, porque é bom, né? Esse é um problema da arena, que lá em cima é mais popular e geralmente o quarto anel lota mais seguidamente do que a Gramado. E às vezes tu olha um jogo com 20, 30 mil pessoas, tu olha pela TV e parece estar vazio, né? Porque ali na Gramado, sobretudo o lado oposto das casamatas ali, dos técnicos, às vezes tá vazio e tal, mas aí tu olha lá em cima, tá abarrotado de gente. Esse é um dos problemas da arena. Será que ele tá querendo dizer que ontem lotou bastante ali na Gramado? Sei lá, cara, eu não me atentei a isso. Acho que realmente tinha bastante gente ali embaixo. Que ótimo. Se foi uma crítica, eu não entendi se foi uma coisa que ele destacou positivamente. Eu concordo. O Dotten 1903 diz assim: a diferença de ânimo, postura e concentração do Grêmio nas Copas em relação ao brasileiro. Cara, isso é uma grande notícia de ontem, cara. É uma grande notícia de ontem. Acho que todos os jogos que eu me irritei com o Grêmio esse ano, ou os que eu mais me irritei, foram basicamente não foi pela ruindade, pela tática, pela escalação. Tudo isso também acontece, mas meus maiores focos de irritação foram a postura, a concentração, a intensidade. Tu via que o outro time estava a 200 por hora e a gente estava a 70. E aí, cara, eu sempre tinha um pequeno alento, assim, né, um soprinho, assim, de esperança que vinha na minha orelha e dizia: cara, calma, de repente nos jogos que o bicho vai pegar mais, esse time vai estar mais concentrado, esse time age melhor sob pressão. Eu tinha um pouco essa impressão. A amostragem é pequena ainda, mas, cara, ontem foi uma prova disso. O Grêmio mordendo, o Grêmio em cima, o Grêmio querendo, sabe? E eu acho que essa desconfiança cada vez mais se confirma, sabe? Não é o Brasileirão. A própria Libertadores, joguinho cagado de primeira fase, o Grêmio não entrou assim, sabe? Começou patinando e tal. Aí, cara, o bicho pegou na Libertadores. Cara, tu tem que ganhar todos e ainda assim torcer para um resultado. O Grêmio foi lá no Paraguai, pegou o líder do grupo, que era o Libertad, e ganhou dos caras, sabe? Então, tipo assim, tinha perdido em casa, tinha patinado em outros jogos fáceis. Eu acho que sim, quando o caldo engrossa, assim, quando a coisa aperta, esse time é diferente. Eu acho que eles... E não é consciente, né? Não é que, não, vamos aqui pegar a Chapecoense, vamos tirar o pé, vamos... se a gente empatar, ganhar ou perder, tanto faz. Não é deliberado, assim. É inconsciente, cara. Eles entram diferente em jogos mais decisivos. Se tu for olhar, dois caras muito criticados no Grêmio por às vezes ser meio displicentes, perder bola, não ser intenso e tal, eram o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, dois caras que foram muito bem ontem. E se for pensar, esses caras, é o primeiro ano deles no time profissional, né, titulares já e tal. E então, logo, esse jogo de ontem foi o mais importante da carreira deles, das carreiras deles. Porque os caras estão vindo numa crescente, né, gauchão, aí uns joguinhos de Brasileirão,
Libertadores ali as primeiras fases, Copa do Brasil, ou pra semifinal de Copa do Brasil. E daqui pra frente, cada jogo novo vai ser o mais importante da carreira deles, cara. Então, assim, a gente nunca viu ainda o Matheus Henrique e o Jean-Pierre numa final de campeonato grande, numa semifinal a gente viu pela primeira vez ontem e a resposta foi ótima, sabe? Então acho que podem ser também os caras que a rotação aumenta conforme a competição vai encrespando, isso é ótimo. O menino Argolo, ele diz o seguinte, falar sobre a boa atuação de André e Mateuzinho. Cara, aqui eu vou ser um pouco chato, tá? O Mateuzinho foi muito bem, eu acho que foi um dos melhores em campo, se não o melhor. Eu gostei muito do Alisson também. O Alisson jogou uma bola ontem, cara. Pena que ele errou aquele gol, ele merecia, assim. Eu achei o Alisson muito bem ontem, tá? Mais gente foi bem, claro, Jean-Pierre, um monte de gente, a zaga, uma galera foi bem, mas assim. O André, meu. Eu acho que ele foi bem ontem, tá? Eu concordo, mas assim, pra mim o André. Ah, meu, sei lá, velho. Ele fez aquele gol que ele teve méritos. Foi um passe do. Não foi cruzamento, foi um passe do Everton que foi, né, mamão com açúcar. Mas ainda assim, ele se desvencilhou bem, se antecipou bem, conseguiu deslocar bem do goleiro. Teve mérito, tá? Não dá pra dizer. Mas teve mérito, mas assim, tá, ok. Agora, meu, ele perdeu de matar o jogo umas 3 vezes, cara. Ele teve um ataque que ele tinha uns 3 contra 2, sei lá quanto, ele conseguiu se atrapalhar e passou, e errou, estragou a jogada. Aí teve outra bola de cabeça que ele meio que recuou, se eu não me engano, pro goleiro lá, o Santos. Teve aquela que ele pediu pênalti, que foi assim, meu, mata o jogo, Andrezinho, só mata o jogo. Ele tropeçou no cadarço lá, fez um fiasco, ainda ficou pedindo pênalti. Cara, ele foi bem, ele fez movimentações interessantes, fez o pivô, fez um gol. Cara, ok, eu não vou. Só que assim, meu, ele foi bem pro padrão André, né? Pro padrão André que ele, primeiro, no gol lá, no primeiro gol, ele teria se escondido atrás do zagueiro, que é o que ele fez o ano inteiro. Opa, ontem não fez. Ele participou, até perder gol, às vezes é um sinal positivo, porque antes ele nem aparecia. Então, assim, pro padrão André, que vinha apresentando nos últimos tempos, ele foi bem mesmo, não discordo, mas, cara, eu não tô com essa euforia toda, sabe? E olha que eu já defendi o André, já falei pra ter mais chance, já falei mil coisas, não acho que é o jogador desprezível que muita gente pinta, ou pintava, né? Agora, também pra dizer que ontem, nossa, chegou o André, cara, eu achei que assim, por ontem ainda eu sou mais Tardelli, sabe? Entrou, incendiou o jogo, aí se vai ter fôlego pra isso eu não sei, mas né? Enfim, pergunto. Não. O Afrânio Honório diz: bela vantagem, mas deixamos de matar o jogo. Em Curitiba não pode entrar no clima de já ganhou. Porém, acredito que o Grêmio jogue melhor fora pelo seu estilo. Concordo, Afrânio. Já falei coisas aqui nesse sentido, né? De deixamos de matar o jogo. Lá tem que entrar comendo a grama sintética ainda. E acho que sim também, que o Grêmio tem um estilo de jogo que perde muito sem o Everton, né, que está suspenso, mas ainda assim tem peças para isso, PP mesmo, Alisson, mas o Grêmio tem um estilo de jogo bom mesmo para jogar fora de casa, sobretudo com o adversário vindo para cima. O Grêmio conseguir encaixar ali uns contra-ataques, umas jogadas, pode matar o jogo lá. O Rafael Paixão diz: pergunto novamente, tu não achas que o Léo Gomes caiu de produção este ano? Não seria melhor colocar o Léo Moura nos jogos mais importantes, por ser um dos raros laterais que sabe cruzar no Brasil? Cara, eu acho que não, meu. Eu gosto do Léo Moura, é um cara que tem muita técnica e tudo mais, experiente. Mas a gente precisa de intensidade, cara. Era um dos maiores pecados do Grêmio nos últimos jogos ali, que foi mal, e foi uma das grandes virtudes de ontem. E o Léo Gomes eu não acho que caiu tanto, velho. Eu acho que ele é um cara cumpridor ali, tá ok, assim, não atrapalha, enfim. Acho que é tipo o Cortez, mesma coisa. Até o Léo Gomes um pouco melhor, eu acho. E não vejo por aí, cara. Porque daí o Léo Moura, o problema é que a gente já joga com a substituição garantida, né? Ou é que nem o Maicon, velho. Ou tu vai ter um cara aí nos últimos 20 minutos de jogo, né, babando na gravata ali, ou tu vai ter que tirar ele. E as duas hipóteses são ruins, sabe?
tu ter um cara em baixa rotação nos minutos finais do jogo, ele é perigoso, ou 2 caras no caso, né? E tu ter que, com certeza, ter uma substituição garantida ali, ou 2, também não... Eu não sei, cara, eu acho que é bom ter o Léo Moura ali se o Gomes tomar um amarelo, for suspenso, aí tá, beleza, vai o Léo Moura no jogo mais decisivo, não tem problema também, não é que ele não aguenta, vai morrer se ficar 90 minutos em campo, mas eu acho que é mais equilibrado, principalmente pela intensidade, o Léo Gomes, e eu acho o Léo Gomes um cara que tem alguns recursos, sim, ele não é só um, sabe, acho que volta e meia ele acha até uns cruzamentos, faz gols, enfim, não sei, não acho que isso é uma grande questão a ser resolvida do Grêmio. E para fechar, já passei do tempo que eu previa, o Arthur Vinícius diz: Grêmio muito bem, porém continua desperdiçando muitas chances. Te preocupa que em algum jogo que não tenhamos tantas chances como ontem o gol não saia? Isso aconteceu várias vezes, né, cara? Aconteceu várias vezes e é um pouco preocupante, sim. Mas assim, eu repito, principalmente pela parte do André, velho. Eu acho que o André errou alguns gols ali, mas fez o dele, então tá tudo certo. O Alisson teve só uma, errou, faz parte, é normal, tu ter 3, 4 pra fazer um, sabe? O Tardelli teve uma, passou muito perto também, faz parte. Talvez mais algum cara, o Everton, chutou uma de longe, que passou longe. Enfim, é normal. Me preocuparia mais se o Grêmio não tivesse criado isso que estava acontecendo em alguns jogos, sabe? Aí também até caiu uma culpa no André que ele não tinha, sabe? Por exemplo, um jogo que o Grêmio não criou bosta nenhuma, aí caiu uma bola no pé do André. Claro que o cara que é foda, o cara que é matador, ele pega essa uma e guarda, né? Mas o André não é esse cara, ele não é o Suárez, ele não é o Batistuta, né? Então, velho, ele pode errar essa única chance. E aí a gente vai querer matar o André, porque a gente poderia ter ganho o jogo, não sei o que. Mas assim, cara, então faz o seguinte, dá 5 chances pro André, como foi ontem. Dá 5 chances pro André. Ele vai me irritar em 4, beleza? Mas, velho, vai guardar. E aí nós vamos estar aqui falando que o André jogou bem, entendeu? E é isso aí. E é isso que o André precisa. O André, o Tardelli, todo mundo. E o próprio Everton, né? Seleção. O cara não vai acertar todas, então ele precisa ter uma quantidade de chances ali. E era isso, acho, falei demais, queria fazer meia horinha, já passamos um pouco aqui, vamos quase a 40, mas eu vou encerrar antes de chegar aos 40. É isso aí, estaremos de volta aí, não sei exatamente quando, como, porquê. Deixem dúvidas, comentários, críticas, critica pra caralho, assim, se tem muito tempo, pouco tempo, se eu devia convidar alguém, se eu devia não responder tweets, comentários de tweets, se eu devia fazer outra coisa, enfim, qualquer sugestão e crítica, estou aberto aí, isso aqui é um grande teste, na verdade, né? Então manda lá pro Twitter @lucasvon ou Instagram @lucas_von, que tudo será muito bem-vindo. Feito, gente, valeu, até a próxima, abraço.